Sem dúvida, o grande desafio para a mulher neste começo de século XXI é conciliar a vida familiar e a vida profissional. Ambas as esferas correm em paralelo. Tudo acontece ao mesmo tempo e o tempo todo. Hoje, no Rádio ao Vivo, nós vamos conhecer melhor um livro que aborda essa questão, mas de um modo leve, descontraído, a partir do qual é possível promover reflexões importantes e chegar ao crescimento pessoal. Estou falando do livro Mulher Sem Script, da psicóloga e psicoterapeuta Natércia Tiba, que já está na linha, vai falar um pouco com a gente sobre esse livro que foi lançado no começo do mês de maio agora. Muito boa noite, Natércia. Boa noite, boa noite. É um prazer tê-la aqui no programa. O prazer é meu. O lançamento do seu livro foi no começo do mês de maio, agora na Livraria da Vila, do Shopping Cidade Jardim, certo, Natércia? Sim, isso mesmo. Foi uma noite bem gostosa. A gente fez uma exposição de fotos, especialmente para a data, com mulheres de todas as idades e tipos, para mostrar como são as mulheres sem script, né? Então foi um evento muito gostoso. Perfeito. Deixa eu apresentar melhor a Natércia Tiba. Ela é psicóloga clínica, é psicodramatista, psicoterapeuta de casal e família, é palestrante, é o seu livro, vamos chamar assim de solo, é o seu primeiro livro, a sua estreia, mas na verdade ela colaborou com muitos livros, é colaboradora de obras importantes, entre elas o best-seller Quem Ama Educa. Quem não conhece, né? Quem Ama Educa, do Dr. Issami Tiba, que é pai da Natércia e que assina o prefácio desse seu livro. Bom, eu queria começar perguntando para você, Natércia, como é que é o estilo do seu livro? São crônicas? Você se propõe a falar sobre o assunto, propõe reflexões, e deixa claro que elas não trazem soluções nem receitas, né? Essas crônicas. É verdade, são crônicas mesmo, são textos que eu fui escrevendo a partir de episódios do dia a dia da minha vida pessoal ou profissional. Sim. E mostrando como a vida é generosa em criar situações que podem nos levar a reflexões para um crescimento, para resolver situações de crise, como momentos que a gente considera tão complicados podem servir para um grande amadurecimento. Então eu no final acabei colocando mesmo textos com essa ideia de que tem sim a terapia, que é um processo de autoconhecimento muito importante, mas que se nós tivermos um olhar atento, podemos também ter um autoconhecimento muito importante a partir de situações pequenas do nosso dia a dia, na relação com as pessoas mais próximas. Então eu falo muito sobre a intimidade que se desenvolve dentro da família e as implicações que isso tem, às vezes de perda de respeito. Tem situações do casal e aí tratadas com bastante humor, situações com filhos, e fala muito desse universo feminino. Como é que nós, mulheres, lidamos com esse fato de ainda querer ser a mãe à moda antiga, ou seja, aquela mãe presente, então sempre muito culpada, mas ao mesmo tempo querer fazer jus a essa conquista da mulher de entrar no mercado de trabalho e se realizar profissionalmente. Então eu falo um pouco nesse sentido para que a mulher, principalmente, possa olhar os modelos que ela tem, pensar na história dela, não só dela, mas geracional mesmo, né, de modelo de mãe, de avó, para que ela possa olhar para ela mesma e para as relações que ela tem, para assumir a responsabilidade da própria vida. Né? E por isso que é o nome Mulher Sem Script, porque é uma mulher que não cumpre de acordo com as expectativas, mas sim escreve a própria história. Perfeito. Você tem uma grande experiência, né, atendendo em seu consultório particular mesmo, crianças, jovens, adultos, casais, famílias. Essa mulher, eu queria falar um pouco dessa jornada dupla e desse sentimento de culpa. O que é que leva a mulher, apesar de se dedicar tanto, né, trabalhando fora de casa, cuidando da sua profissão, da sua carreira profissional, ao mesmo tempo administrando a casa, acaba levando essa mulher a ter esse sentimento de culpa, Natércia? Ainda o papel que pesa mais, e como se fosse o papel que nos define, ainda acaba sendo, de modo geral, o papel de mãe. Sim. É como se esse papel fosse aquele que nós, sendo mãe, deveríamos estar realizadas. Sim. Ele é o máximo da nossa plenitude. E hoje a gente vê que não é isso. Muitas mulheres podem se realizar em outras áreas. Na parte profissional, pode inclusive optar por não ter filhos. Mas existe uma questão social histórica muito grande que coloca um peso na realização da maternidade. Então parece que ela não será uma mulher completa
se ela não fizer isso e não fizer isso de acordo com um protocolo historicamente construído, digamos assim, né? Que na sociedade já há muito tempo vem, que a mãe tem que ser presente. Então, e ela fica tão presa nisso que ela acaba não pensando o modelo que ela dá para os filhos, sendo também uma mulher que tem uma carreira, que trabalha, que investe nela mesma, né, acredita em si. Então elas ficam muito mais presas à perda que elas têm em não conseguir ser a mãe à moda antiga, do que as conquistas que têm até mesmo para a família pelo fato de trabalhar fora. Então ainda estão chorando mais as perdas do que se usufruindo os ganhos, digamos assim. Né? E é difícil para a mãe entender mesmo. Acho que tem a questão também de o homem tem mudado um pouco o papel, e para a mulher conseguir não ficar culpada também e poder se realizar, contar com a participação do companheiro ou do marido, ou se não tiver, de alguém que conviva com ela, e poder aguentar o fato de que nem todo mundo cuida como a mãe. É verdade, mas é importante que a criança aprenda a ser cuidada de várias formas, porque o mundo não vai cuidar como a mãe, certo? Certo. Então esse é um aprendizado para a criança também. Agora, Natécia, as empresas, de uma maneira geral, compreendem esse desafio que a mulher enfrenta, ou essa é mais uma grande dificuldade? Porque lá fora a competitividade acaba sendo idêntica, né? Eu acho que assim, algumas empresas que têm um número muito grande de funcionárias mulheres estão começando a se dar conta disso. Isso é importante, hein? Sim, a importância de até ter um lugar para a criança lá, investir nessa parte da relação, que a mãe estando feliz ou mais tranquila em relação aos filhos também vai produzir mais. Mas eu acho que muitas vezes a própria mulher, ela se coloca no mercado de trabalho como se ela fosse competir diretamente com o homem e agindo como homem. Né? No sentido de preciso me desprender do pessoal e do familiar para conseguir bem na carreira. E não é, a mulher não compete da mesma forma, mulher é mulher e homem é homem, são formas diferentes de entrar no mercado. Né? E hoje em dia até tem muitas pesquisas mostrando como o jeito da mulher, que às vezes não é tão focado e pontual como o do homem, é mais aberto, como um leque. Meu pai fala muito disso, né? Do homem cobre e a mulher polvo. Verdade. E dessa mulher polvo, o quanto ela consegue dar conta de cargos que muitas vezes para os homens estavam difíceis. Então, até para a mulher é um ganho muito maior entrar no mercado de trabalho como mulher, como mãe, que encara tudo isso, do que tentar funcionar da maneira masculina. Mas isso não parte só das empresas cobrarem, mas de mulheres também acharem que vão entrar de igual para igual. Não é questão de ser o melhor ou pior, mas é de diferença. Existe uma diferença de gênero, do masculino e do feminino mesmo. E nós não vamos nunca trabalhar exatamente igual aos homens, assim como eles não trabalharão igual a nós, né? Mas a gente precisa reconhecer que tem coisas muito boas nessa diferença. Bom, a jornada da mulher começa normalmente muito cedo, né? E tem uma crônica nesse seu livro. Aliás, tem muitos exemplos reais aí no seu livro. Essa crônica que eu estava vendo aqui foi dada a largada, o título da crônica foi dada a largada. Nessa crônica, a Natécia fala sobre essa dura rotina, né? Ou seja, levanta cedo, manda a criança para a escola e o dia está só começando. É verdade. E hoje o mundo ele é muito maior, né? Então eu vou contando. Enquanto escolhe a roupa da criança, eu já dou bom dia no Twitter para aqueles que me seguem, né? Já aproveito, o sol tá nascendo, é bonito, já tira foto, já põe no Facebook. Quer dizer, a gente já acorda conectado com a família e com a sociedade. Então a gente precisa, assim, parar e aprender a lidar com tudo isso para não virar escravo, mas usar isso de uma forma gostosa. Tem uma outra crônica sua, que também fala do cotidiano da mulher, cujo título é Vivendo a Vida por Inteiro. Aí você mesmo fala... que canse, mesmo que canse. Porque você deixa bem claro que é gratificante. É uma luta dura, uma rotina dura, mas é gratificante, não deixa de ser. É gratificante. E o que a gente também precisa conseguir fazer é também se tirar desse lugar tão todo-poderoso. Claro que nós temos que educar os nossos filhos, mas estar presente 100% para eles, que é o que gera muita culpa por a gente não poder, não é necessariamente bom, né? Então, tirar um pouco essa ideia, então, e poder se diversificar e os filhos perceberem que a gente se empenha, que eles não são a única razão do nosso viver, apesar de muitas vezes ser essa a nossa sensação emocional mesmo. Mas é importante a gente conseguir diversificar até para eles.
Então é uma visão um pouco diferente, né? Então viver a vida por inteiro, vamos ampliar, não nos restringir a só ser mãe ou outros papéis. Porque grande parte dessas mulheres, se não a grande maioria delas, talvez você com toda a sua experiência deve saber exatamente quantas mulheres se incluem, né, se enquadram nessa categoria, achando que é possível dar conta de tudo, né? Mas no fundo, a própria mulher sabe que é uma tarefa impossível, mas ela vai em frente, ela quer dar conta de tudo. Ela quer dar conta de tudo, até porque, se nós pararmos para pensar, o fato de ser ela a pessoa que dá conta de tudo dá também um poder. Né? Então não é consciente, a gente não fala, não, vamos fazer tudo para sermos poderosas, mas a gente acaba sendo aquela que, se o filho chorou, é a gente que é chamado, se precisa de alguma coisa, nós que vamos. Então isso acaba dando para nós um lugar de meio insubstituível, de uma pessoa importante. Então, por mais que seja exaustivo, tá difícil abrir mão desse lugar que a mulher tem estado nos últimos anos, né? O seu livro tem ilustrações também do André Seulin, né? Isso, ilustrações do André Seulin. Muito bem. E durante o lançamento você fez, inclusive, uma exposição mostrando fotos de mulheres das mais diferentes idades, porque isso tudo que nós estamos falando aqui, isso acontece com as mulheres independente da faixa etária, Natércia. É verdade. Você sabe, eu tenho tido o retorno do livro de pessoas de uma geração bem distante da minha, pessoas mais idosas, de pessoas jovens, de até adolescentes que estão escolhendo carreira e falam, puxa, que importante pensar nisso tudo antes de definir o trabalho que eu quero, no que eu vou me empenhar. E a diferença que tem é que, assim, essas jovens, quando eu falo, para elas, que bom ouvir tudo isso. E as mais velhas um pouco falam, nossa, eu já sentia tudo isso, mas nunca pude dizer. Era muito incorreto, era politicamente incorreto. Olha aí que interessante. Né? Uma mulher falar o que ela sentia, o quanto é duro a maternidade, o quanto muitas vezes é ingrato o papel de mãe. Então isso não podia ser dito. Então para muitas tem sido um alívio. Nossa, você pôde falar. E ainda essa coisa de, nossa, mas você como mãe, terapeuta e filha do Tiba está dizendo isso, então eu também posso me sentir assim. Muito interessante. Né? Entrei num lugar meio de porta-voz, com uma certa credibilidade por ser filha de quem eu sou, né? Poxa vida, muito bom. Bom, o seu livro já está disponível nas principais livrarias, né, Natércia? Está sim. E a editora é Integrare, né? Editora, isso, é Integrare. Então você que está nos ouvindo, nos acompanhando em todo o Brasil, se quiser mais informações sobre o livro, pode entrar no site da própria editora, né? Que é www.integrareeditora.com.br, tudo junto. E com certeza para comprar nos sites das principais livrarias também há como você fazer isso. E visitando, lógico. Logo estaremos com a versão digital aí. Também vai sair a versão digital? Em breve a versão digital. Ótimo. O título do livro, Mulher Sem Script, da psicóloga, psicoterapeuta Natércia Tiba, com quem eu tive o prazer de conversar aqui no Rádio ao Vivo hoje. Natércia, muito obrigado pela participação aqui, viu? Eu agradeço, foi um prazer. Uma ótima noite e sucesso para o seu livro. Obrigada. Até mais.